Esse eu acho que eu acho que esse é um outro é um outro caminho, né? Eu acho que a apropriação indébita, vamos dizer, pela internet, ela é um outro caminho. Não sei se o Eduardo quer falar também. Eduardo, por favor, me interrompa aí se você tiver. Não, pode continuar. Eu acho que eu vou te ser sincero assim, só a pirataria ela é algo que eu vejo principalmente para mim que sou de uma editora pequena e não tenho a minha editora é pequena, né, na verdade. E a capacidade, eu gostaria de ver se eu tivesse um livro que fosse um livro meu de poesia que fosse baixado 100 mil vezes, que tivesse 200 mil downloads, eu tenho certeza que esse autor não estaria no anonimato, né? Então, quer dizer, a gente tem um equilíbrio muito interessante nisso, né? Porque a exposição, por exemplo, a gente sabe que a exposição ela é uma coisa muito interessante para quem quer vender. Quanto mais eu me exponho, mais eu tenho a capacidade de vender, né? E para a gente precisa disso para poder sobreviver e poder. Então, por exemplo, existem vários testes, por exemplo, caras quando começaram a trabalhar com livro eletrônico na internet, não só na poesia, mas o que o cara ele fazia? Ele dava o livro dele de graça, jogava na internet. E aí ele tinha 20 mil downloads. Só que ele tinha 1000 livros, ele conseguia uma taxa de retorno, que é o jargão da internet, de 1%. Então ele teve 10 mil downloads de graça e ele vendeu 1% de livro impresso. E nesse 1% de livro impresso ele conseguiu reaver aquilo que ele tinha investido. Então, é ruim, é bom, né? E a poesia, para mim, né? Aí eu não sei, Eduardo, mas eu acho que ela pode estar na internet, ela pode estar dita aqui, ela pode estar sendo falado como um vídeo, né? E eu acho que eu gosto da poesia do tipo de poesia que eu gosto de comprar, que é o tipo de livro-objeto, aquele que tem um trabalho gráfico, que é feito, que tem uma preocupação não só com a palavra, mas também com a estrutura do livro, né? Isso me encanta muito. Eu sou comprador desse tipo de poesia, né? E a internet, ela é isso, é um laboratório de experiências, às vezes por mal e às vezes por bem. Eduardo? Eu não acredito tanto nisso de pirataria, principalmente em poesia, porque quase todos os poemas dos autores já estão publicados ou em Facebook, ou blog, ou em revistas literárias. Então, não tem muito sentido piratear o livro. E quando acontece de um PDF cair, ser divulgado e compartilhado, a gente sente um retorno maior nas vendas do impresso. Então a gente fica até torcendo para alguma coisa cair nas graças dos leitores. Recentemente, alguns poetas fizeram um drive de poesia brasileira contemporânea. E os livros que a gente cedeu para colocar nesse drive, a gente acabou tendo um retorno maior de venda do impresso. Poxa, se é para vender mais, é melhor então que seja compartilhado mesmo, né? Que as pessoas tenham acesso e depois comprem o impresso. Melhor do que eu estar com os livros na estante e falar, não, eles são meus, se a pessoa não comprar, ninguém vai ler. Aí é que não vai ler mesmo, né? Eu acho muito legal quando você fala disso, do livro ser barato. Era uma das minhas obsessões, assim, pensar como a gente pode pensar num livro mais barato para o público. E sempre ficou aquela coisa do biscoito Tostines, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. O ano passado a gente vendeu 76 mil exemplares para um PNLD, de um livro que para imprimir 100 exemplares eu gastava R$18 por exemplar, e fazendo 76 mil saiu a 70 centavos cada livro. Eu poderia vender cada livro desses a R$2, né? E que eu ia ter um lucro que eu nunca tive com nenhum livro. Mas a gente já tentou, como você, colocar livros. Eu tenho um bar aqui em São Paulo, o Patuscada, e a gente já tentou oferecer, assim, quando o troco da pessoa, a pessoa comprou uma cerveja por 8, ela dá uma nota de 10, eu falo, você não quer um livro de troco? Tipo a balinha? Minha balinha é o livro. A pessoa fala, não, me dá essa paçoca aí, me dá a balinha, que livro eu não quero, né?
Então, é bem complicado, né? Por mais que a gente tente pensar em deixar o livro mais barato, se não tem público para isso, fica difícil também, né? Então, acho que você tem razão nessa angústia aí de, poxa, como é que eu posso deixar o livro mais barato e, ao mesmo tempo, ter um retorno do trabalho que a gente está desenvolvendo? Só para ficar claro, eu senti que houve. Eu não me expressei muito bem sobre essa questão, porque é lógico que quanto mais gente tiver acesso aqui ao que a gente está publicando, é melhor para a gente, né? Isso é lógico. O que eu não falei não foi isso, o que eu falei é o que está por trás. Quem é que se apropria do nosso trabalho e não nos dá retorno são as provedoras da internet, entendeu? Esses provedores de internet, eles não passam nada para a gente. E eles se apropriam. Tudo que a gente coloca ali fica armazenado nele. É lógico, se alguém for lá e clicar no meu livro, né, eu vou ganhar ponto para ele pegar e vender publicidade usando likes que eu recebo do meu livro. Então, não é a questão da divulgação. Eu acho que a internet é aliada fantástica. Eu uso dizer, inclusive, que essas plataformas que nós estamos usando agora são o mimeógrafo do nosso tempo, que aqui nós estamos conversando diretamente da fonte ao consumidor, entendeu? Não tem intermediário, né, para dizer. A gente está aqui, né, como se estivesse na mesma sala, nós estamos reunidos nas nossas casas, entendeu? Então, o que eu falei foi dos provedores que recebem essas publicações que nós colocamos lá, eles se apropriam disso. Tanto que eu falei que o Google iria se tornar a maior biblioteca do mundo, sem comprar uma obra sequer. Soter, você tem razão nisso, eu entendi. Por exemplo, hoje na Amazon, a gente coloca um livro e a Amazon pode disponibilizar numa biblioteca mundial que a gente recebe por página lida. Mas é um valor muito irrisório. Você tem que ter 100 mil páginas lidas no mês para ganhar R$50, né? Só que eles estão ganhando muito mais do que isso. Eles estão ganhando a assinatura de alguém que paga todo mês um valor fixo, que não é barato, para ler conteúdo ilimitado. Você tem razão nisso, sim. Total. Não, e eu acho que é essa a grande discussão, e a Europa ela está muito à frente de nós e muito à frente até dos estadunidenses, né? Porque essa estrutura, nós somos produtores de conteúdo. Na verdade, os autores são produtores, nós somos o meio, né? Nós somos o meio. E a Amazon, ela é uma coisa bastante interessante, porque o processo dela é um processo, assim, predatório, né? Mas ele é um processo de... Oi? Alô? Tem o nosso amigo... A Amazon, ela... Oi? Será que toda vez que eu vou falar mal da Amazon, corta a ligação? É o algoritmo. É o algoritmo. É algo sem ritmo. Fala, Zé Alberto. Boa noite. E aí, o que acontece? A Amazon faz uma coisa que estava sendo discutida isso há 10 anos, né? Há 10 anos a gente discute sobre os efeitos da entrada da Amazon no Brasil. A Cultura e a Saraiva bloquearam isso por muito tempo. Ai, caramba. E aí o que acontece? Elas pegaram, só que elas não se prepararam para essa entrada, deixaram a Amazon entrar e não fizeram uma coisa, por exemplo, que a Europa fez quando o Google falou: eu vou escanear todos os livros do mundo e vou disponibilizar para as pessoas acessarem um pouquinho deles. Aí a França barrou isso, né? Eu não sei se a gente está saindo do tema, e aí eu queria que os três, né, fizessem aí com uma... Vamos fazer. Olha, esse assunto realmente é longo. Vamos, então, encerrar a nossa